Salve, salve, juventude! Tudo bem com vocês? Eu sou Diego Padalino e estamos em mais um Centralcast Juventude. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que ela iniciou sua investigação teatral em 2012 em projetos sociais em São José do Rio Preto. Se profissionalizou em 2018. E de 2013 a 2019, participou de diversos eventos e festivais culturais, atuando como atriz, bailarina e produtora. E entre seus trabalhos estão Virada à Paulista, da Cênica, Veredas da Salvação, da Companhia Beiradeiro e Corpo Território, da Companhia Território da Dança. E sua performance autoral, Preta Cor. Com um currículo desse, eu fico até nervoso. Vocês podem perceber, mas estou nervoso. E com vocês, Cristina Martins! Olá, Diego! Olá, podcast! Estou muito feliz de estar aqui nessa casa, no CCJ, que foi um lar, um acolhimento imenso, né, desde sempre. E estou feliz. Vou ficar aqui. Muito obrigada pela sua presença. E a gente tem uma primeira pergunta. Ei, manda! Que é marca registrada. Tá preparada? Não sei. Vai sem preparo mesmo. Então, vou lançar. Quem é Cristina Martins? Nossa! Cristina Martins... Eu acho que Cristina Martins é uma invenção, é uma ação, é movimento e é descoberta também. Eu acho que eu tô pegando bem pelo nome de um pouquinho da vivência que eu tive enquanto transição, passar pela sexualidade em diversos níveis, né? Quando a gente pensa em homossexualidade, pansexualidade, sobre a assexualidade, entender todas essas camadas, entender todas as camadas de gênero, todas as camadas de vivência preta e do colorismo também. Então, eu acho que Cristina Martins é uma construção de momentos. Eu acho que é isso. Produção, você está sentindo? Tá sentindo, Cris? O quê? Esse cheirinho. Saudade, sabe? Saudade. Saudade. E ainda melhor é que me lembra de um quadro que a gente usa fotos. Que é Recordar é Viver. Produção, a primeira foto. O que você pode falar sobre essa foto? Primeiramente, esse foi o meu primeiro trabalho autoral, em que eu mesma me dirigi, eu escrevi o texto de cabo a rabo, pensando em todos os elementos que me compuseram, né, até o momento atual, que no caso foi no meio da pandemia. Eu acho que tem um poder muito, muito forte em fazer algo na pandemia, quando a gente consegue interpretar ou entender o que foi essa vivência na pandemia desses 3 anos e ainda seguindo, né, numa pandemia um tanto mais flexível, mas naquele momento eu acho que foi uma mistura e uma soma da solitude, de estar só, entendendo as suas várias camadas e querendo visitar a si mesma. Esse momento da minha vida eu acho que foi muito interessante, por mais que eu não tenha continuado esse espetáculo, me trouxe N possibilidades, tanto em interpretação, quando a gente pensa na atriz, quanto em autoconhecimento, quando a gente pensa no humano, né? E também no lugar artístico, o que é fazer arte, de que forma a gente faz arte, e que arte a gente consome, e que arte que a gente entrega. Eu acho que é isso. Assim, na pesquisa da nossa produção, e minha também, a gente viu que esse seu trabalho fala sobre você, sobre Cristina. Sim. E nesse processo, como você se vê nisso? Se vê toda uma vida ou uma parte da vida? Não tem como falar toda uma vida em uma hora. Eu acho que ali foi
É sim um trabalho sobre a Cristina, sobre o como eu me construí, mas também é um trabalho visitando a travestilidade, a minha ancestralidade travesti. Então, não tem como eu descolar a minha vivência da vivência de tantas outras pessoas da comunidade T. Nesse trabalho em específico, o que eu tentei unir foi essa caminhada desde a infância até o momento de não chegada, mas é um ponto que a gente se entende como responsáveis pela nossa trajetória, no momento em que a gente entende que, olha, eu cumpri a minha missão enquanto uma pessoa que está buscando a arte, está buscando reconhecimento, mas também está buscando felicidade, porque eu acho que é isso. Em algum momento, em alguns momentos, quando eu estava escrevendo Preta Cor, eu ficava muito nessa decisão de até onde vai a minha felicidade, até onde vai o que eu quero falar e até onde vai o que eu acho que as pessoas precisam ouvir. Porque nem sempre o artista vai conseguir acertar no que as pessoas precisam ouvir. No Preta Cor mesmo, eu percebia que muitas coisas era mais para eu me ouvir falando do que para outra pessoa ouvir. Não sei se dá para entender essa dinâmica de intérprete e quem recebe essas palavras. Então, no Preta Cor, eu ficava muito nessa sensação. Ai, será que não é uma coisa só para mim? Não é uma coisa que é uma investigação minha? Não é um rolê que eu tenho que levar pro psicólogo? E lá no psicólogo eu vejo? Não, é arte. Ah, então que forma que essa arte também inclui outras pessoas? Que não seja apenas uma coisa minha. Não, de que forma que até uma pessoa preta cis vai conseguir se ver? Ah, e a gente percebe, tô falando sobre pretitude. Então, na vivência de pretitude, eu vou conseguir encontrar milhares de pessoas que passaram ou que reconhecem o mesmo corre que eu passei quando a gente pensa em pretitude, em vivência preta. Ô, produção, próxima foto. Oi, gente. E aí? E aí? E Não, aí? começa você. Quer uma pergunta? Vai, lança uma pergunta. Peraí. Me direciona. Deixa eu procurar. Aqui. Nos nossos estudos, essa produção de 2021, chamada Guiné, que você estelou, que está sendo apresentada em diversos festivais nacionais e internacionais, certo? Correto. E qual foi as suas experiências nesse filme? O Guiné foi uma felicidade na hora que eu recebi o convite. Eu falei assim, nossa, claro que vou. Era em São Paulo, como é que se organiza? Vai rolar cachê, quanto cachê, sei lá o quê, sei lá o quê. Toda essa organização técnica para isso acontecer. E aí, lendo o texto, a primeira vez que eu li o texto, eu falei, gente, que isso? Porque o Guiné fala sobre um homem cis hétero que termina seu relacionamento e acaba numa noite de bebedeira encontrando a Guiné. E aí, nesse encontro com a Guiné, começa a trazer esse lugar do romance, mas também esse lugar da ancestralidade preta, dos guias, dos orixás, e de como que o corpo travesti também pode ser afeto, também pode ser reconstrução. E aí, lendo o texto, eu fiquei com muitas dúvidas, né, sobre o que é isso, né, desse projeto em que vai colocar um homem cisnormativo em primeiro plano e vem essa travesti com toda a sua ancestralidade, com todos os seus orixás e seus guias, para resgatar esse homem que naquele momento estava mal. Que é isso, né? A Agnes se torna naquele momento para esse homem um porto seguro, uma boia quase. E aí, o Guiné, eu lendo, eu fiquei com várias sensações. Falei assim, nossa, o que é o romance, né? O que é escrito como romance por uma travesti? O que é desenhado como possibilidade de amor por um corpo travesti? E aí, o Guiné, cada vez mais lendo, aí eu encontro com o Gaspar, que é um lindo, do qual eu fiquei com muito medo, né? Você fala assim, nossa, será que essa pessoa entende que a gente tá falando sobre um corpo travesti que tá resgatando um corpo cis e reconstruindo e amando esse corpo cis amando esse corpo travesti?
E aí eu conversando com o Gaspar falou assim, eu entendo, realmente, em alguns pontos a gente tem que ficar pensando, tem que tomar cuidado para que não seja apenas um lugar de opressão, onde o corpo travesti é novamente escrito como um lugar de passagem, um lugar onde a pessoa vem, se aproveita e vai embora, e não respeita esse corpo que fica. Conversei muito com o Gaspar, e aí fazendo o filme eu falei assim, poxa, que felicidade. Para além da atuação, de ser o meu primeiro filme que roda, né, que viraliza, que a gente consegue fazer uma venda legal. Fiz um outro filme também que foi bem bacana, mas só que esse tinha uma temática que é a travestilidade, que é a ancestralidade, e aí a gente pensa também sobre a ancestralidade no quesito religião de matriz africana. Que aí eu falo, nossa, é lugar de pesquisa, então vamos pesquisar o que é Guiné, o que são as ervas, o que seria, quais imagens retrataria melhor essa personagem Guiné. Então é Oxum, é Iemanjá, de que forma que a gente pode trazer isso? O Guiné foi uma felicidade e está sendo cada vez mais, com rodando e tudo mais, mas eu fico ainda com receios, né? Quando eu penso, nossa, aquele corpo que foi posto ali, naquele filme, é para retratar um corpo que é um local de passagem para outros homens cis héteros. E aí, essa briga do amor, do afeto, mas também com a possibilidade de. Sim, mulheres trans se apaixonam por homens cis héteros e vice-versa. Mas de que forma isso acontece? Qual que é a construção social que a gente tem em cima disso? A gente sabe muito bem que o corpo travesti é extremamente violentado, que o corpo travesti, o sentimento, o espírito da pessoa travesti, da pessoa da comunidade T, é sempre colocado para baixo. De que forma que esse filme poderia alimentar o pensamento da cisnormatividade em relação ao corpo travesti? Aí eu falei assim, nossa, realmente, tem um porquê. Para além de ser bonito, de ter imagens que eu acho lindas, tem uma mensagem posta ali. Tem uma mensagem e tem alguém comunicando, e esse alguém é o Gaspar, que veio com os braços abertos, de tipo, sim, me passa o que você está pensando, vamos conversar. O Gaspar tem 40 anos de cena, né, de filmes, de estrelatos, e aí trocando com uma pessoa que estava no seu primeiro filme e trocando num lugar de igual, e entendendo que sim, por mais que ele tenha uma trajetória lindíssima, eu sou o corpo travesti e ele é o corpo cis normativo. E de que forma que ele pode, ou nesse momento eu não tenho mais para falar do que a Cristina. Eu preciso que ela fale para que o meu trabalho aqui enquanto ator faça sentido. Então foi uma troca muito gostosa e espero que em breve Rio Preto veja, que vocês vejam Guiné. E como foi o impacto de saber que você participou de um filme que hoje está sendo premiado internacionalmente? Eu não imaginava, sendo sincera, infelizmente a gente. Nem todas, né? Mas só que a comunidade LGBTQIAPN+, ainda mais preta, tem um certo receio de fazer a aposta, sabe? Aquela, nossa, eu tô apostando naquilo e aquilo vai mudar minha vida. Então, no primeiro momento foi assim, lindo, maravilhoso. Ficou uns 2 meses lá, né? Eles editando e organizando e começando a fazer as primeiras inscrições em festivais. E eu falando, tudo bem, né? É isso, vai passar em alguns lugares. E aí, na hora que eu comecei a ver o retorno disso, né? O retorno enquanto quantidade de festival que aceitou, a quantidade de festivais que estão pedindo e conversando. E a Sheila, que é uma maravilhosa, que fez a direção, me mandando mensagem falando assim, olha, foi aceito em sei lá que festival, foi aceito em um festival na Irlanda, foi aceito em um festival lá na África, sei lá o que, sei lá o que. Você fala assim, nossa, pra mim foi muito melhor do que se eu estivesse contando que esse trabalho ia rodar o tanto que ele tá rodando. Eu, e eu entendo isso pela necessidade de também da gente guardar o nosso espírito, né? De não ser uma coisa que a todo momento a gente entrega e fala aquilo vai ser, e talvez aquilo seja apenas um caminho, né? E não um ponto de chegada. E o Guiné foi isso, ele foi apenas um caminho que não é um ponto de chegada, mas que está reverberando dentro de mim e pelo mundo aí, graças às deusas. Produção, próxima foto, por favor. E aí, o que você me conta? O que você diz? Primeiramente, essa composição maravilhosa do Vinícius, do Xavier, que me chamou para fazer esse trabalho e eu
adoro fazer fotos, ainda mais quando não tem essa preocupação de, ai, tem que fazer para aquilo. Não, vamos fazer um negócio, vamos pegar umas roupinhas aqui. O que você pensa de maquiagem? Foi uma conversa bem gostosa, foi numa parceria linda com o Xavier. Essa maquiagem maravilhosa da Anne Ferraz. E a foto é do Lucas Gato. E, assim, foi numa parceria. Ai, vamos chamar a Cristina, me chamou, conversando. Ai, a Anne vai fazer a maquiagem, o que você pensa? Ah, sei lá o que, juntou. Na hora que a gente tá lá tirando as fotos, eu tenho muita insegurança, eu tento esconder um pouco, né, porque às vezes nem todo mundo é confiável, a gente deve ter total confiança para ser frágil. A gente entende isso porque a gente vive nesse mundo que infelizmente é conturbado em diversos sentidos, e quando a gente pensa nas comunidades LGBTQIAPN mais preta, ainda mais insegura essa questão da confiança. Então eu sempre tive um pouquinho de receio, eu fico um pouquinho insegura. Fui chegando, a gente fez a primeira foto, fez a primeira sessão com a primeira roupa, fez a segunda, a terceira, aí eu fui ver umas fotos, falei assim, nossa, que legal, que legal, que legal, que legal. E aí isso me põe num lugar que eu falo assim, nossa, eu posso ser modelo, para além de querer ser, eu já sou. E ser é isso. Então eu penso com quem eu quero trabalhar, de que forma, e se a pessoa quer trabalhar comigo, e aí a gente dialoga, então vamos fazer sobre isso, sobre aquilo, vamos fazer um tema, então é animalesco, então é uma coisa mais tribal. Esse diálogo, e estar em primeira pessoa e falar assim, a minha imagem vai ser usada dessa forma, a minha imagem não vai ser associada a isso, ter esse lugar de escolha, né, de autonomia no que a gente vai fazer, eu acho que na moda e no teatro também, foi lugares que eu comecei a investigar e falar assim, não, calma aí. Se eu falei que não vou usar, não vou falar isso, eu não vou falar isso. Se você me tratou mal, eu tenho o direito de pegar minhas coisas e levantar daqui. Se você me chamou para fazer um trabalho, eu espero que a gente tenha alguma negociação de cachê. Ou que a gente converse antes sobre, não vai ter cachê. Porque é isso, às vezes as pessoas acham que a gente está tão correndo atrás das coisas que a gente não precisa de mais nada. E aí eu acho que na moda eu comecei a entender esse lugar do que é um corpo travesti sendo quisto na moda. E não é muito. É para um trabalho, é para um mês de novembro, é para o mês da travestilidade. Então a gente começa a falar assim: ah, já que você quer nesse mês, então nesse mês aqui vai ter esse valor. Você quer nesse mês eu vou falar aqui sim sobre ancestralidade preta, eu vou falar sobre África, assim, eu não vou ficar falando sobre Nova York. Ter esses lugares de escolha, eu fui descobrindo cada vez mais no lugar da modelagem, para além do teatro. Eu acho que o teatro me dá uma base filosófica e de vivência que a moda, infelizmente, ainda está custando a chegar. Porque a moda, infelizmente, ainda é um lugar de estética. Não que a estética não diga nada e nem que lute por diversas pautas, mas a moda ainda é uma estética. E aí tem uma fala que a estética me puxa muito, que é a frase da Renata Carvalho, que é o corpo travesti, ele chega primeiro do que o pensamento da pessoa. Chega primeiro. O corpo travesti, ele vai primeiro. Você vai olhar para o corpo e depois você vai conhecer a pessoa. E eu acho que esse lugar da moda tá me falando assim, não, como é que o meu pensamento chega primeiro? Já que é meu corpo, o que vai estar nesse corpo? Que mensagem eu vou passar? É isso. Aí, minha produção, nas pesquisas deles, acho que você sabe, né? Fiquei sabendo, teve uma investigação. E minha produção disse que você saiu numa capa de uma revista. A Marvin. Eu imagino que é a Marvin, porque não sai em outra, gente. Não. Espero sair. Não, é que a produção me passa a informação de saiu em revista internacional. Isso aí. Ela não falou marca, não falou nada. Olha, até suei agora. Eu quero saber como que foi. Foi uma surpresa, né? Porque fiz essas fotos. E aí, como eu não sabia de que forma que ia ser divulgada essas fotos, eu falei assim, não, tá tudo bem, vai ser divulgado. Porque quando o Lucas Gato me chama, junto com o Vinícius, é uma intenção de que essa foto fosse postada nessa revista, que é uma revista online, que é a Marvin.
E aí eu começo a pensar, né? Tipo, que legal, né? Vai pra essa revista, será que eles vão aceitar? O que que acontece depois que sai numa revista? E basicamente eu entendo que tem uma repercussão, mas precisa de toda vez estar renovando. Esse renovamento vai vir já já. Aguardem. Mas foi uma felicidade saber que o meu rosto tá numa revista que é lá da França, lá de Paris, e da mesma forma que o Guiné tá rodando em outros lugares do país, dá um friozinho na barriga, né? Dá uma sensação de o que tá por vir. Se eu cheguei até ali, qual que é o próximo passo? E essa sensação da vida adulta de que a gente tem que, como é que fala? Que a gente tem que ter o objetivo, e para além do objetivo, a gente tem que saber o caminho a trilhar. Aí eu percebi que, talvez eu não precise ter o caminho definido. Basta viver, ter o objetivo e ver com quem que você está trocando ao longo desse caminho. Mas cada vez mais eu tenho essa certeza, não é o caminho que vai me levar a algum lugar. É a vontade de chegar a algum lugar, mas o caminho pode acontecer N coisas. Então, na hora que eu vejo que a minha foto tá lá, eu falo, mano, como é que pode? São José do Rio Preto, trabalha com arte, já imagina, né? O que ganha a pessoa que trabalha com arte no Brasil, travesti, um corpo preto. Eu falo assim, poxa, é possível. Mas é possível nesse lugar de saber que, em determinado momento precisa ter estratégia. Não dá pra ser só na emoção. Então, em determinado momento, você tem que entender que, talvez no começo do ano é melhor pra mim vender o meu perfil. No final do ano é melhor pra mim vender meu perfil. Com quem que eu posso conversar? Quem que é uma assessora em Rio Preto? Quem que é uma assessora em São Paulo? O que é uma agência? O que é entender as características do casting, né? Quando a gente pensa em seleção para foto, para comercial, enfim. Entender que momento que a gente usa do material que a gente conquistou ao longo do caminho para divulgar a nossa personalidade, o nosso perfil. Então, para além do objetivo, eu acho que é isso, estar atenta a quais são as suas parcerias, quais são as suas redes e de que forma as suas redes podem ser potencificadas. Para além de ser ajudada, você também ser a pessoa que ajuda. Eu estou tentando cada vez mais entender isso também. Para além de ser a pessoa que está tentando conquistar, como é que eu falo, olha, amiga, vem cá, olha aqui isso acontecendo. Da mesma forma que foi com a Murila Gus, que sempre deu esse apoio de, olha, dá uma olhada nisso, tá sabendo disso? De que forma que a gente pode fortalecer a nossa rede para que a gente não seja apenas a gente tentando chegar a algum lugar, sabe? É isso. Agora eu vou pedir próxima foto, produção. Maravilhosa, maravilhosa, o amor da minha vida. Foi assim, tava lá apresentando Virada Paulista. Não, você quer fazer uma pergunta? Não, termina que depois eu falo. Tava lá, Virada Paulista, que é um espetáculo da Cênica, como já foi dito pelo Diego. Virada Paulista, eu vou contextualizar só um pouquinho o Virada Paulista, que eu acho que é necessário. Virada Paulista é um espetáculo que fala sobre o samba, né? O samba raiz, que fala sobre as religiões de matriz africana e sobre o sincretismo, né? Que é quando as religiões de matriz africana vêm para o Brasil e começa a fazer esse sincretismo de Jesus Cristo e Oxalá, sabe? Essas mesclas que o Brasil fez para que comportasse a história preta africana aqui no Brasil. Enfim, nisso fizemos várias investigações, o que é fazer esse Virada Paulista hoje, o que é chamar um elenco massivamente preto, né? Outra hora não era um elenco branco com 2 pessoas pretas, e agora é um elenco que está meio a meio, e realmente meio a meio não de dividido, meio a meio de os brancos e as pessoas pretas, mas tentando chegar no mesmo objetivo, que é essa união, sabendo que, nada vai mudar quando a gente pensa em racismo, em preconceito, se não tiver as duas partes lutando. Não é a pessoa preta que tem que lutar apenas, e nem só as pessoas brancas. Por mais que a gente saiba que as pessoas brancas têm sim que fazer mais. Enfim, contextualizei um pouquinho. Tava lá em Araçatuba.
E aí, o que aconteceu? Eu descobri que ela tava no camarim do lado do meu. Do lado. E aí eu peguei e falei assim, não, eu sou muito ansiosa no sentido de timidez, então eu ficava assim, tá, eu vou ficar aqui no camarim um pouquinho, vou lá fazer exercício. Aí ela começou a passar o som, fui lá, veio a passagem de som, que foi maravilhosa já, então assisti 2 vezes o show. E aí o que acontece? Na hora que eu fui tirar a foto, dá uma sensação, eu não sei, talvez aconteça isso com as pessoas LGBTQIAPN+, e com certeza com pessoas pretas, imagino também, que é essa sensação de que se você é travesti, você já fica acertado que você vai ter uma proximidade extremamente feita com uma outra pessoa travesti. E aí, essa sensação sempre me dava muita angústia, né? De tipo, só porque eu sou travesti, então eu tenho afinidade com a Lineker. Não, a Lineker é uma pessoa que eu não conheço, por mais que ela seja uma travesti preta. Então, esse momento aqui foi uma riqueza para mim, que eu sempre quis conhecê-la, mas sempre fiquei com essa sensação de tipo, será que as pessoas vão ficar achando que só porque eu sou travesti eu tenho uma afinidade com ela? Olha essa mulher, poxa, olha o talento que ela tem. E aí eu cheguei lá e falei assim, posso tirar uma foto com você? Tá tudo bem, eu sei, tá corrida. Ela, não, vamos, tira foto, sei lá o quê. Tem um videozinho, não sei se vocês pegaram esse videozinho, que ela me dá um beijo, me dá um abraço. E aí, nesse momento, eu falo assim, realmente, a gente não tem afinidade nenhuma, mas ela sabe o que é vivência. E ela reconhece um corpo. E aí, para além desse corpo, eu vou tratar esse corpo como se fosse qualquer outro. Não vou distingui-lo e nem me deixar em posição de, você é uma travesti, então vem cá que eu vou te abraçar. Não, eu sou uma pessoa que sou só fã. E aí, esse lugar de ser colocada como de igualdade mesmo, sabe? De não ter aquela sensação de... E quando eu digo que eu acho que as pessoas LGBTs que IAPN mais passam por isso, é no quesito de, eu tenho um amigo gay que você vai adorar. Eu tenho uma amiga lésbica que você vai adorar. Esse lugar dessa assimilação de que as pessoas travestis ou as pessoas que têm uma vivência parecida já é uma certeza que vai ter uma afinidade, é uma coisa muito chata. E ali isso aconteceu, né, de maneira mais velada, mas aconteceu, mas aí você chega na pessoa, na Lineker, e você fala assim, isso daí é só uma camada que a sociedade põe, né? É só uma camada que a mídia põe. Mas ela é uma pessoa como qualquer outra, fazendo o trabalho dela da mesma forma que eu estava fazendo o meu. Então foi um momento lindo, histórico para mim, e é uma felicidade, e eu não consigo parar de olhar para essa mulher. E o que ela representa para você? A Lineker, ela teve várias interpretações na minha vida. Eu acho que tanto a Lineker quanto a Linda Quebrada, eu acho que foi 2 referências enquanto construção da minha sexualidade, da minha travestilidade e da minha expressão, né? Diferindo, né, a expressão do gênero. A expressão é o que a gente expressa e o gênero eu sou uma pessoa trans não binário. E me expresso da forma mais feminina quando eu quero. Senão eu oscilo e faço uma não binariedade no meu look, na forma como eu me porto, na forma como eu falo. Então, expressão é como a gente se expressa e gênero é gênero. E, desculpa, eu perdi a pergunta. O que eu... O que a representa para mim. Você. E aí, o que a Lineker representa para mim? Eu acho que, para além de tudo, é o autoamor, essa autoinvestigação. Por muito tempo eu achava muito... nossa, é romântica as músicas da Lineker. Aí eu falei assim, mas que outra travesti tá falando sobre romance em música com essa potência, com essa força nas palavras, com essa junção que ela faz uma brincadeira com as palavras. Você fala assim, mano, onde? Quem tá fazendo isso? Então não é só o romance, né? Para além do romance, é o lugar onde o corpo travesti pode ter afeto, pode se amar. E aí a Lineker e a Linda Quebrada foi 2 referências imensas para mim. Tanto no sentido de agitação cultural mesmo, né? Do que é ser uma pessoa artista, uma pessoa que é dentro do meio, né, da comunidade LGBTQIA+, que está tentando, de alguma forma,
ganhar o seu lugar, o seu espaço e a sua autonomia. E aí você vê essas duas mulheres, você fala assim, mano, é isso, é nelas que eu me espelho. Pra mim é uma possibilidade de ser feliz e, para além de ser feliz, é fazer algo que gosta. Eu acho que eram duas coisas que sempre ressaltava para mim da Lineker. Ela tá ali, ela tá sendo ela mesma e tá trabalhando com o que ela gosta, sendo quem ela é, investigando a sua vivência em todos os nichos possíveis. Então, para mim, ela é a maior referência brasileira de música, de fala, de posicionamento e de vivência. Produção, tem outra foto? Não, tá bom, tá bom. Então vamos pro próximo quadro, vamos? Então a gente vai pro quadro que a nossa juventude quer saber. O que é juventude? A primeira pergunta é: como foi sua infância? Ai, que pergunta. A minha infância, eu acho que teve várias camadas. Basicamente, vou dar aquela resumidona lá. Eu fui criada pelo meu pai até os 10 anos. Depois dos 10 anos, 11, 12 anos, mais ou menos, eu vou morar com a minha mãe. Dessas duas vivências da infância, eu acho que o que eu tenho para dizer é que foi uma aventura. Uma aventura em vários sentidos, né? Quando eu falo quando eu trago a fala da Renata Carvalho, em que o corpo travesti é a primeira coisa que chega, né, no espaço, é o corpo, e depois a ideologia que vem dentro desse corpo, eu acho que na infância a primeira coisa que vinha era a camada de ser um corpo preto. E aí a gente imagina que na infância tudo é lindo? Não. A minha vivência foi muito dolorosa em diversos sentidos quando a gente pensa no racismo. Então, meu corpo era chacota 24 horas por dia. Eu tinha muita perseguição, porque eu sempre fui muito pra frente, não abaixava a cabeça. Então, eu era a pessoa que saía correndo da escola, era a pessoa que ficava correndo no pátio, com um monte de gente correndo atrás. Porque, além de ser um corpo preto, eu não baixava a cabeça. Eu batia de frente. Ah, então vai enfrentar? Então vamos enfrentar. Também pela vivência com meu pai, que meu pai sempre foi uma pessoa muito forte e me ensinou a ter esse autorrespeito com o meu próprio corpo. Então, se a pessoa não tá respeitando o meu corpo, eu não vou respeitar essa pessoa. E esses entendimentos vieram muito cedo, né? Vieram ali antes de sair da casa do meu pai, tava com 10 anos. Então, esses entendimentos de autopreservação, o sentimento de ilha, sabe? Quando você se faz ilha e algumas pessoas a gente deixa passar e fazer parte da sua vivência, mas a grande maioria a gente afasta por uma autoproteção. Então, na metade da minha infância foi dentro dessa autoproteção. E aí, quando eu vou morar com a minha mãe, eu começo a conhecer outras pessoas e começo a entender outras vivências, né? O meu pai tinha uma vivência muito velada dentro de casa. Para além da escola, eu não fazia nem projeto. Então, eu ficava dentro de casa com meu pai, ou se não, na escola estudando. E aí, quando eu vou morar com a minha mãe, eu começo a viver uma outra experiência, que é num lugar da pretitude, na qual eu me identificava muito, que é a era dos passinhos, do churrasco em família, no domingo. Então, eu começo a entender essas outras possibilidades, aí eu vejo, olha, eu tenho primas aqui, eu tenho primos que estão na mesma faixa de idade que eu, que estão vivendo outras possibilidades, e não que eles não sofressem racismo, não que eles não fossem importunados, mas na parte da minha mãe tinham um empoderamento que na parte do meu pai não tinha. O empoderamento com o meu pai era mais posto no lugar da força. Então, se você é forte, logo você se protege e logo você sobrevive. Com a minha mãe e com o lado da família da minha mãe, tinha um lugar de saber, consciência e de fala que era fundamental. Então, sou sim uma pessoa preta, mas eu sei falar
eu sei falar aqui nessa empresa da mesma forma que eu sei falar no gueto, da mesma forma que eu sei falar no mercado, da mesma forma que eu sei falar na balada. E aí eu consigo conversar com vocês de diversas outras formas. Eu não vou ficar presa apenas no que você entende como pessoa preta, que é falando aqui, sei lá o quê, batendo pau. Não, também consigo falar aqui. E dessa forma, talvez eu consiga fazer você me ouvir. Então, na parte da minha mãe, teve um preparo muito amplo nesse lugar de empoderamento enquanto fala mesmo, de saber se posicionar para além da força e da violência. Que fez todo sentido, não tô desagradecendo não, Paplis, mas esse entendimento que a gente precisa ser forte, precisa ser articulado e saber conversar. E aí, para saber conversar, a gente também precisa conhecer o outro e conhecer a sociedade que a gente está vivendo. Então, com a minha mãe, eu tive essas possibilidades de entender o que é essa vivência no gueto e o que é essa vivência num lugar que é posto como a criança preta que vence. Então, a criança preta que vence na família da minha mãe, no caso, era eu que estava completando o terceiro colegial. Quando eu completo o terceiro colegial, eu sou uma das primeiras ali da família, dessa nova geração. Eu tenho 8 irmãos. E aí eu sou a segunda a terminar o terceiro colegial. Aí eu sou a primeira a querer fazer arte. E esse lugar foi muito alimentado pela minha mãe, pelo meu pai também, mas só que pela minha mãe, no sentido de que ela tinha uma oratória, e isso com certeza vem de uma ancestralidade muito forte que a minha mãe carrega, que é uma oratória do dialético, né? Da fala. De que forma eu falo, de que forma eu recebo e de que forma a gente pode se comunicar. Só para finalizar, é isso. As camadas da minha vivência enquanto infância e juventude, adolescência e agora um lugar mais adulto, foi totalmente encaminhado pelo meu pai e pela minha mãe. E isso não necessariamente significa que eu passei momentos prazerosos a todo momento com eles. Mas isso é uma construção e entender, olhar para trás e falar assim, olha, o homem preto que é extremamente agressivo porque a gente vem de um país que é colonizado, um país que foi o maior porto de escravizados do mundo. E aí isso reverbera no hoje, reverbera na minha arte que eu faço hoje. Então tudo que você viveu pode-se considerar que a arte pode mudar vidas, pessoas. Com certeza. Por mais que você não quero ser artista, mas eu gosto de arte, já é alguma coisa. Porque a arte vai possibilitar você investigar alguma coisa que não seja só a sua vivência. E a partir disso, você vai conseguir criar várias outras oportunidades de entender a vida. Porque é isso, a gente vive num mundo que é muito esquecido. Então a gente não lembra da Chika Manicongo. Eu fui descobrir quem é a Chika Manicongo há 3, 4 anos atrás. 3, 4 anos não, uns 4, 5 anos atrás. E aí, quando eu descubro, eu falo assim, poxa, como é que eu não sabia disso na minha primeira infância? É lá que eu precisava saber. Mas agora aqui, nos 18 anos, 19 anos, também funciona. Mas esses entendimentos de que a arte possibilita a gente conhecer outras vivências, aprender novas técnicas de vida. Quando eu falo técnicas de vida, é para além desse cenário máquina que a gente vive, acorda às 6 da manhã, volta em casa às 6 da tarde, sei lá o que, e tudo regrado, a arte possibilita a gente pensar assim, não, talvez eu não precise trabalhar das 6 às 6, 7 vezes por semana. Há a possibilidade, sim, de ser uma pessoa empreendedora. De que forma a gente empreende? E isso, eu estou falando de coisas técnicas, né, que é colocada num lugar de exatas, que é extremamente humano. E a gente aciona esse lugar do humano quando a gente lê um livro, que é arte, quando a gente escuta uma música e se possibilita a refletir sobre algo que talvez não seja nosso. Porque eu acho que foi isso. Em vários momentos da minha vida, a arte me apresentou uma coisa que para mim não era minha. Isso daqui não tem nada a ver comigo, mas é interessante. Eu vou ler sobre isso. Eu vou ver podcast sobre isso. Eu vou ouvir algumas pessoas falando sobre isso, porque me interessou. E aí, no meio disso, você vai descobrir que isso tem total a ver com você. Porque é parte da nossa vivência enquanto evolução humana. Então, não dá para se negar e falar assim, não, o que aconteceu lá no Congo não tem nada a ver comigo. Como não? A gente é uma evolução humana, uma trajetória que nunca parou e ainda não parou, e nunca vai parar, eu acho.
de pessoas se relacionando, trocando, e através da arte, que eu acho que é uma das maiores formas de guardar, de fazer registro histórico. Quando a gente pensa em registro histórico, a gente já vai lá para a didática, da aula de histórias, da escola. E não, a arte tem esse poder tanto quanto a matéria histórias da escola, né? A arte tem esse poder de guardar e de replicar, de transformar e de refletir sobre coisas que aconteceu pelo mundo todo. Eu acho que é essa função que a arte tem na minha vida, de ver que, para além de não estar sozinha, a minha vivência não é única, e a partir de outras vivências, e com certeza a partir de outras vivências, eu vou conseguir ser um ser único. Porque é dessa forma que acontece. Não tem como a gente crescer, viver e falar assim, eu sou linda e apenas isso. Não, se eu não ver que uma Dandara é linda, se uma Rogéria é linda, ver outras pessoas bonitas nessa vida, e quando eu falo bonita, tá para além da estética, tô falando de mente, de corpo, de espírito, essa possibilidade de ver no outro um reflexo de si mesma. Então eu começo a investigar na arte esses lugares. Eu quero saber mais sobre o teatro preto. Eu quero saber mais sobre o teatro grego. Aí a gente pensa, a preta procurando o teatro grego? Eu preciso. É essa norma que está na nossa vivência, né? É essa norma que está na nossa sociedade. O teatro é feito em grande parte europeia. Quando a gente pensa no teatro, grande salão, sei lá o que, é feito em um lugar europeu. Eu preciso sim desse conhecimento para que eu desconstrua em algum nível esse mesmo conhecimento. Então eu acho que a arte tem esse poder de nos alimentar e impulsionar a criar coisas novas a partir de coisas que já aconteceram. Muita coisa já aconteceu, tudo já foi descoberto. O que a gente está tentando fazer a cada dia aqui, eu acho que todo mundo que trabalha com arte, é reinventar. É desconstruir e construir de novo. É aprender com aquilo. Porque tudo já foi feito em algum nível. O que a gente está buscando agora é como é que eu desconstruo isso que não faz sentido no tempo de agora? Como é que eu fortaleço isso, que era um pensamento lá de Marrocos, que fazia muito sentido, faria sentido no agora, mas a gente esqueceu. Como é que eu trago isso? É isso. A arte, para mim, é transformação nesse momento e é um lugar de visita a todo momento. E agora chegamos. Ai, nossa, que é isso, gente? E agora vamos chegar para. Vamos para a parte um pouquinho aleatória. São as perguntas aleatórias. Obrigada, edição. A primeira pergunta é: qual é o segredo de ser bela? Eu acho que eu comecei a ser muito mais bonita quando eu comecei a me amar, a me cuidar. E para além desses cuidados que a gente pensa de se maquiar pra isso, se maquiar pra aquilo, vestir roupa pra aquilo. Não, de tipo, essa roupa eu gosto. Eu acho que essa roupa vai ficar bem em mim. Será que eu faço maquiagem? Eu quero fazer maquiagem pra quê? É pra mim ou é pro outro? Se é pro outro, então o que o outro vai me dar em troca? Que é isso. Eu comecei a entender a minha beleza enquanto uma beleza de ativismo, né? De um corpo que fala a todo momento. Então, eu nem sempre me sinto bonita nos moldes europeus de corpo, sei lá o quê, sei lá o quê. Às vezes eu me acho bonita justamente pelo sentido de ser algo que as pessoas ficam tipo, que isso? Como assim, essa pessoa é assim, se veste assim, tem uma voz grossa? Pra mim, a beleza, ela foi sendo desmistificada, sabe? No sentido de que a beleza, ela é possível, mas em diversas camadas, em diversas potencialidades, em diversos nichos, sabe? E aí a moda foi um lugar onde eu mostrei aqui como se estivesse aqui no telão, não tá aqui no telão a foto, mas a moda me ajudou a entender o que é beleza, o que é uma beleza comercial e o que é a expressão da beleza. E aí eu começo a ver que, sim, sou uma pessoa bonita. Tenho sim um porte físico do qual é muito vendido mundo afora. Mas de que forma eu faço isso ser algo meu? E não algo que os outros falam, você é ótima para fazer isso. Você é ótima para fazer aquilo. Não, meu corpo é meu. E a forma como eu vou dá-lo, entregá-lo e mostrá-lo é extremamente meu e único.
Então, eu acho que a minha beleza vem na tentativa de não ser a beleza esperada. Próxima pergunta é: como você vê a sua rede de apoio e como ela é? Ai, minha rede de apoio é linda. Ó, você, rede de apoio que tá assistindo em casa, sabe muito bem de quem que eu tô falando. Eu tô falando de uma quinta. Enfim, a minha rede de apoio, eu acho que eu tenho uma rede imensa para além da quinta, que eu fui fazendo ao longo dessa trajetória, principalmente por conta da arte. Eu fui conhecendo pessoas que tinham a mesma vivência que eu, pessoas que tinham vivências parecidas com a minha e pessoas que tinham vivências que não tinham nada a ver com a minha. E mesmo assim, de alguma forma, essa rede de apoio foi se dando a liberdade de conhecer o outro. De explorar vivências com outras pessoas que têm vivências extremamente diferentes das suas, das nossas. Então, eu acho que a minha rede de apoio se fez muito pela necessidade de ter, né, esse lugar da família, quando a gente pensa novamente eu trago o LGBTQIAPN+, enquanto uma possibilidade dessa família não normativa, né? Quando a gente encontra esses laços, essas redes de apoio, a gente se vê enquanto uma pessoa que tem apoio e que pode apoiar o outro. Eu acho que não teria sentido nenhum ser apenas uma pessoa que é apoiada, que tem um respaldo de alguém para ser, que te abrace, que te segure. Não, a rede de apoio se dá justamente por ter essa troca mútua de eu sou uma pessoa que tem um respaldo de estar com as minhas e com os meus e com os minhas, e também ser a pessoa que fala assim, nossa, eu posso estar com você agora. Eu tenho essa disposição de querer te ouvir nesse momento. Essa troca mútua, eu acho que fez todo sentido na minha vivência, enquanto humano mesmo, de como fortalecer esse humano e de como fortalecer esses outros humanos que estão também à deriva, procura de família, e família, quando eu digo, é no sentido de ligação não romântica por meio do amor. E eu tenho muito orgulho da família que eu tenho. E agora? Vai, tá muito bonzinho isso daí. Quero outra daquela, mas não aquela. Nossa, como que você acertou assim? Ai, eu sinto, gato! Nossa! Manda. Já que ela quer, vamos para o quadro Perguntas Polêmicas. Mas não tão polêmicas assim. Então, você já trabalhou com pessoa que você não gostava? Já. Você... Sim. Eu sei que não tá no script... Não, tá sim. Você já fingiu estar doente para não fazer algo? Sim. Não, mas esse algo, às vezes, é algo que a gente quer a primeiro momento, e no segundo momento você fala assim... Ai. Olha... Assim... Você gosta de estética? Estética? É. Sim. Sim. Sim, mas em que sentido? Calma aí. Estética... Não, é pra mim preparar minha próxima pergunta. Isso, tá bom, ok. Você gosta da sua imagem? Gosto. Então, quando você... De 0 a 10, você acha atraente quanto? Ai, gente. Depende, eu tenho vários níveis. 0... Não, eu digo vários níveis. Calma, deixa eu falar com o telespectador. Telespectador, eu tenho vários níveis de charme, empoderamento, de refinamento. Então, sim, eu acho que eu sou uma pessoa atraente no 10, no talo. Então tá, né? Tá bom, querida, vai lá. Brincadeira. Vai, manda mais polêmica. Eu precisava de mais perguntas. Mas tá acabando.
Mas, que a produção? Agora que começou. Eu posso fazer mais 2 quadros? Tem certeza? Então tá, né? Tá, querida. Já que a minha produção falou que eu posso fazer 2 quadros, vamos para o Pensa Rápido. Tá. Como o próprio nome diz... Pensa rápido. Eu vou falar palavras. Eu tenho que responder? A primeira coisa que você falar. Tá bom. Preconceito. Horrível. Racismo. Horrível. Arte. Transformação. Uma inspiração. Lina. Uma música. Ai. Míssil. Protagonismo. Ai, gente, muitas. Você fala em cena, na vida, no mundo? Tudo. De tudo? Pra eu otimizar em um nome? Vai que é sua. Ai, tá bom, Lineker. CCJ. Vivência. Uma decepção. Capitalismo. Uma arte. Performance. Um trauma. Adolescência. Um ficante. Mentira. Mentira, tô brincando. Ai. Cinema ou balada? Os dois. Um em cada dia. Então tá. Não vou discutir que é convidado. Complete a música. Eu vou te... É confessar? Eu vou te confessar às vezes. Que nem eu me aguento pra ser tão viada assim. Precisa ter muito mais, muito talento. Vou te confessar que às vezes nem eu me aguento pra ser tão viada assim. Precisa ter muito mais, muito talento. Um podcast. Um podcast? Mentira. Carolina Maria de Jesus. É brincadeira. Já foi. Agora... Ai, não queria perder meu posto. Porque alguém vai vir? Não. É convidado especial? Não. Pode entrar. É porque agora você vai ser apresentadora. Porque o próximo quadro é virada de mesa. Mona! Você vai ter a oportunidade de fazer quantas perguntas você quiser. Mas só toma cuidado que eu sou menor de idade. Não? Oi? Eu sou menor de idade. Gente. Mentira. Essa parte do menor de idade não sou mais há séculos. Tá? Autônomo. Eu vou fazer livre, eu não tenho roteiro. Vamos sem roteiro mesmo. Eu acho que a minha primeira pergunta seria... Quais foram as melhores vivências, tirando essa desse podcast, que, aliás, fico muito feliz de estar aqui. Tirando essa vivência, o que o CCJ te trouxe que te marcou muito? Que me marca bastante, são tantas coisas que eu posso falar, mas a mais recente foi eu estar numa mesa cheia de pessoas importantes da cidade. Nós sabemos que não posso falar sobre política, mas todo mundo sabe. E eu ser o único a levantar uma plateia de 350 pessoas. É sobre isso. Agora, eu agradeço muito. Foi uma experiência maravilhosa estar com você aqui hoje. Você é uma pessoa incrível. Adorei muito estar aqui nesse lugar te entrevistando hoje. Quero que venha mais. Que você volte mais. Voltarei. Não só em novembro, que a gente sabe,
Mas eu quero te ver mais aqui, hein? Não só em novembro. Eu adorei Não só que em você falou. novembro. Já falando pros diretores, a próxima vez que a Cristina estiver aqui, eu quero um showtime. Eu quero um showtime. Eu quero... Tá bom? Montação misteriosa. Então, eu agradeço muito a você. Eu tô com tristeza de sair daqui. Eu tô adorando. Um beijo. Muito obrigado. Antes de ir embora, passa um recado pra juventude. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Muito obrigada, Diego. Muito obrigada, produção. Muito obrigada. E eu também gostaria de agradecer e deixar algumas palavrinhas. Eu acho que a gente não vai conseguir nada, juventude. Eu acho que a gente já conseguiu muita coisa, mas a gente não vai conseguir andar para frente se a gente não começar a olhar para o nosso Brasil, para nossa poética, para nossa didática em vários níveis. Eu acho que a nossa necessidade de aprender vem sim da necessidade de transformar esse mundo que a gente existe. Então, se a gente existe, graças a Deus, vamos fazer desse mundo um lugar melhor, gente. Passa suas redes. Minhas redes é cristina.martins.medro. Pode procurar lá. Tem o Facebook, o Instagram, tem o Twitter também. E tem a plataforma digital, que é o YouTube, que lá eu vou estar com alguns videozinhos do Preta Cor, com a minha pesquisa em dramaturgia também. E isso, gente. Muito obrigada. Beijos. E eu quero agradecer a você que está assistindo hoje. Esse foi especial que eu estou sozinho, hein? Foi difícil, mas eu estou aqui. Muito obrigado e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau.